2025. Apenas 30% das empresas alegam estar 100% adequadas à LGPD. Já se vão 7 anos desde a criação da LGPD no Brasil. Quais serão os riscos que essas empresas estão correndo? Em 2024, 921 bilhões de tentativas de ataques foram realizadas na América Latina. Só do tipo DDoS foram um aumento de mais de 1.800%. Quanto a malwares identificados, foram 297 milhões de variações. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, como essa que eu acabei de fazer, você vai ver, na última semana, teve ataques a radares, 80% das empresas, as empresas brasileiras sofreram tentativa de cyberataques. Cyberataques conseguem centenas de milhares de clientes de operadoras, afeta centenas de milhares de clientes de operadora. Cyberataques deixou radares de velocidade fora do ar. Isso é uma pesquisa rápida e que eu filtrei apenas a última semana. Mas, como eu comentei com vocês, apenas cerca de 30% das empresas estão de fato adequadas à LGPD, segundo pesquisas recentes. 80% das empresas, elas consideram que é uma prioridade a LGPD, uma prioridade estratégica. Mas apenas 30% colocou a mão na massa de fato. 21% dessas empresas sequer fizeram alguma ação em referente à LGPD. 43% alegam estar em alguma fase de adequação da LGPD. Como eu comentei com vocês, a LGPD ela começou lá em 2018. Em 2020 ela entrou em vigor. Em 2021 a NPD inicia a fiscalização. Em 2023 as primeiras multas foram aplicadas. Entre 2024 e 2025 começou a ter um aumento de conscientização, mas não é o suficiente. Se vamos parar para pensar a quantidade de ataques que estão acontecendo e pensarmos que nós entramos na era da inteligência artificial, mesmo assim, apenas 30% das empresas estão 100% adequadas. Pensando nesse panorama, eu imaginei quais são as dificuldades que as empresas têm em implementar a LGPD dentro delas. Os custos, falta de conhecimento. O que de fato traz essa dificuldade? Pensei, vou criar um vídeo explicando que não existe toda essa dificuldade da implementação da LGPD de fato, tá? E que também esses altos custos que as consultorias cobram atualmente, eu acho que é irreal para o mercado brasileiro. Se você parar para pensar, mais de 90% das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas. Então elas não conseguem absorver esse alto custo de implementação. Então eu vou mostrar para vocês que em 7 passos é possível vocês aplicar a LGPD, tá? Com custo mínimo. Tá? Você pode fazer você mesmo e aí o custo vai ser só o tempo despendido, né, para que vocês façam essa implementação. Mas se vocês precisarem de ajuda, também existem meios de ter ajuda com custo baixo, tá bom? E aí eu descrevi aqui para vocês quais são esses 7 passos. Primeiro passo, mapeamento de dados. Segundo passo, análise de risco. Terceiro passo, políticas e procedimentos. Quarto passo, medidas técnicas e administrativas. Quinto passo, gestão de fornecedores. Sexto passo, canais para titulares. E sétimo passo, monitoramento contínuo. Passos 1 e 2. Mapeamento e análise de risco. No passo 1, mapeamento de dados, é onde você lista todos os dados pessoais coletados, onde você descobre onde eles estão armazenados e quem acessa esses dados. A ideia é que você mapeie os fluxos internos e externos, sistemas, planilhas, sistemas terceirizados e por aí vai. Ah, mas como faz isso, né? De fato, como que isso se torna prático? Se você pesquisar como fazer um mapeamento de dados hoje, você vai achar diversas ferramentas, caras e por aí vai. Mas eu vou ser sincero com vocês, não tem essa necessidade, tá? O mapeamento, ele pode ser feito através de uma planilha. É claro que eu estou falando, como eu falei para vocês, mais de 90% por aí vai, deve ser de pequenas e médias empresas no Brasil. Então eu estou falando isso para pequenas empresas, pequenas, médias empresas, tá? Onde o fluxo de dados, porque a maioria das empresas são pequenos, tá? A maioria das empresas, o fluxo maior de dados pela atenção de alguns clientes e o fluxo de dados interno. Começa mapeando todos os processos da sua empresa. O que cada setor faz? Conforme você for mapeando o processo, você vai entender quais processos de fato utiliza dados pessoais. E aí, como exemplo aqui, você está lá mapeando o setor do RH e você vê que o RH solicita que os candidatos enviem no processo de admissão, que os candidatos enviem currículos. Tá? Então, processo de admissão, solicitação de currículos. Quais dados contém dentro
desse currículo. Dentro do currículo tem o nome, o endereço e o telefone da pessoa. Às vezes o CPF. Então você vai colocar lá na planilha lá, processo tal, solicitação de tal documento, contém tal dado, tais dados. Onde esses dados são armazenados? Então você coloca uma linha onde esses dados são armazenados. Esses dados é armazenado na pasta X. Quem é o responsável por esses dados? O responsável é o colaborador X. Pronto, você mapeou os dados. É claro que conforme a empresa cresce e aumenta a demanda de dados, claro que aí é mais fácil você não fazer mais manual, ter o sistema. Mas pensando na realidade da quantidade de empresas pequenas que existe no Brasil, é possível fazer manual. Você não tem essa necessidade de ter esse alto custo. Bom, passo 2, análise de risco. A ideia do passo 2 é você entender as vulnerabilidades que existem na sua empresa. Como fazer isso? Você pode, novamente, utilizar sistemas pagos, caros, para entender como estão as vulnerabilidades da sua empresa, mas existem alternativas gratuitas. Então, para variar as vulnerabilidades, o porquê ele está no passo 2? Porque depois que você fez o passo 1, você entendeu quais são os processos da sua empresa, o que você tem de dados e onde você guarda, o passo 2 é mais fácil você entender quais as vulnerabilidades. Então você fez o passo 1, entendeu onde está tudo guardado. No passo 2 você precisa entender quais as vulnerabilidades dos dados que você tem armazenados. Vamos supor que esses mesmos currículos que você identificou lá no passo 1, que você guardou na pasta X, em vez de o acesso ser apenas para a pessoa X, colaborador X, que é quem de fato utiliza aqueles dados, essa pasta está aberta a acesso para todos os colaboradores da empresa. Aí você tem uma vulnerabilidade. Então, mais pessoas do que têm a necessidade de ter acesso àquela pasta têm acesso a ela. Então, você já identificou uma. A ideia do passo 2 é você ver, depois que você mapeou os seus dados, é você entender os riscos que estão associados àqueles dados. Quem tem acesso, por que tem acesso e como controlar esse acesso. Mas, não existe só esses riscos, tá? Aí a gente está falando só dos riscos, eu acabei de comentar riscos internos. Mas e os riscos externos? Os riscos de invasões contra a empresa? Então você vai também pensar nesse tipo de risco. Você precisa mapear quais riscos pode ter de ataque de fora da empresa para dentro da empresa. Novamente aqui, a pessoa necessária é o setor de TI. Então dá para você fazer esse scanner de vulnerabilidade em sua empresa utilizando softwares open source, ou seja, você não tem a necessidade de investimento para fazer isso. Então você tem aí o seu setor de TI que pode fazer esse escaneamento dentro da sua empresa, verificar onde estão as falhas de segurança para tentar corrigir, tá bom? É claro que o que eu estou mostrando aqui para vocês é que existem meios e que vocês não têm a necessidade de gastar dinheiro, não têm a necessidade de fazer um investimento alto para isso. Mas existem também as opções pagas, e aí vai depender de se a sua empresa tem essa vontade de investir um pouco mais quanto a isso, tá bom? Então, depois que você avaliou as vulnerabilidades, identificou quais são as lacunas de conformidade com a LGPD, você já pode classificar nessa análise sua, você vai criar uma classificação de risco, impacto e probabilidade de prestação, tá bom? O passo 3, políticas e procedimentos, é onde você cria toda a documentação interna, política de segurança, política de privacidade, aonde você cria todos os termos. E aí, para criar esses termos, para criar essas políticas, eu recomendo que vocês utilizem a ISO 27001 ou a ISO 27002, que é complemento, tá? A ISO 27002, ela te passa quais são os pontos para que você consiga implementar a ISO 27001. É algo que também não tem necessidade de um alto custo de investimento, tá? Hoje você gasta aí entre 200 e 300 reais para ter um exemplar da ISO. Mas isso vai ajudar muito vocês na hora da criação das políticas. O porquê? Lá ele te explica, ponto a ponto, como criar essas políticas, quais políticas criar, como implementar elas. Então, ajuda demais. É como se fosse um manual para você criar tudo que você necessita quanto à segurança de informação, ok? No passo 4, que são as medidas técnicas administrativas, é onde você começa a implementar a parte técnica dos controles que você criou dentro das políticas. Então, vamos supor que você criou a política de criptografia, onde é necessário que todos os dados da empresa sejam criptografados. Então, a sua área de TI vai criptografar todos os computadores, a sua área de TI vai
armazenar essas chaves de controle, essas chaves criptográficas, vai criar os processos para quando for necessário tirar a criptografia. Então ela vai criar diversos processos, vai criar os backups periódicos, vai criar os controles de acessos, tipo aquele que a gente falou de mapear da pasta que foi mapeada no início no passo 1. Vai começar a registrar todos os logs da empresa, vai começar a analisar e monitorar esses logs. Então aqui é onde, de fato, tudo que você criou no passo anterior, no passo 3, dentro das políticas, tudo que você escreveu dentro das políticas, tudo que você de fato colocou como que vai ser o padrão da empresa, começa a ser de fato aplicado. E como a gente está falando da necessidade de trazer segurança para os dados da empresa, esse passo 4 ele é 100% UPI, tá? 100% UPI que vai estar criando esses controles, fazendo esse monitoramento. Então, ele que vai fazer essas implementações técnicas, tá bom? No passo 5, gestão de fornecedores, a ideia desse passo é que você olhe de perto todos os fornecedores que você tem na sua empresa. Imagine comigo um caso, um exemplo, que você tem, sei lá, o fornecedor da nuvem. Vamos lá, a nuvem que vocês utilizam. Essa nuvem que vocês utilizam, ela de fato, ela também cumpre a LGPD? Você tem cláusulas dentro dos contratos dessa, dessa nuvem falando que ela não pode compartilhar os dados que ela tem armazenados seus lá? Ela não pode acessar? Então, a ideia é que você olhe de perto cada fornecedor, revisite o contrato de cada fornecedor, veja se esses fornecedores estão de acordo com a LGPD e solicite evidências para eles sempre que possível. Tá? Se não tiver cláusulas contratuais, é legal que vocês revisitem, tente fazer alguma inclusão de cláusula, ou na próxima renovação vocês já peçam essa inclusão de cláusula, mas a ideia é que você olhe de perto. Essa parte, vocês vão precisar da ajuda de um jurídico de vocês, tá? Esse é um passo que, se vocês não tiverem um jurídico interno, ele vai gerar um custo, tá? Ah, Roberto, mas eu posso pesquisar na internet e conseguir cláusulas para adicionar? Pode, realmente você pode fazer isso. Mas o que garante que uma cláusula que você inclua no contrato não atrapalhe uma outra cláusula porque você não tem um conhecimento jurídico correto para isso? Então aqui você vai precisar de ajuda de um jurídico, tá bom? Se você não tiver internamente. Passo 6 e 7, canais para titulares e monitoramento contínuo. Bom, no passo 6, canais para titulares, se você for pesquisar, você existe N meios, novamente, de construir canais para titulares. Você pode utilizar um e-mail, você pode usar um telefone. O importante é que você disponibilize e-mails para que, quando eles acharem que existe algum problema com os dados dele, ou quando ele quer fazer uma solicitação de exclusão, uma solicitação de alteração, quando ele acha que tem a necessidade de falar sobre os dados pessoais dele. E como você pode disponibilizar esses canais? Você pode colocar dentro da sua política de privacidade no site de vocês, para solicitar exclusão, alteração de dados pessoais, entrar em contato através do canal LGPD@empresa X ou GPO@empresa X. Então, é importante que você disponibilize um canal. E esse canal pode ser um e-mail, pode ser um telefone. Se você pesquisar no mercado, vão existir sistemas que fazem isso também. Mas, novamente, não tem a necessidade de investimento. Vocês conseguem fazer por vocês mesmos, tá bom? No passo 7, monitoramento contínuo, e esse é o último passo, é o quê? Tudo isso que você criou, desde o mapeamento, criou as políticas, fez a implementação das políticas, tudo que você criou desde o início do processo, ele precisa continuar existindo. Não é algo que você faça, pega todos aqueles documentos e coloque na gaveta. Você precisa que tudo isso continue existindo, que seja uma coisa viva, se torne uma cultura dentro da empresa de vocês. E como vocês fazem isso? Monitoramento, tá? Então, é importante que, de tempos em tempos, vocês revisem as políticas criadas. Se vocês utilizarem a ISO, se vocês implementarem os processos da ISO dentro da empresa de vocês, a ISO recomenda que a cada 6 meses ou um ano que vocês façam essas revisões periódicas nessas políticas, nesses processos. E você registre qualquer incidente que aconteça dentro da empresa. Então aprendam com os erros, ou seja, se você monitora, registra, você consegue aprender com os erros que aconteceram dentro da empresa. As políticas, se você a cada 6 meses monitorou, pô, não teve nenhuma alteração, Alberto. Então, não tem necessidade
de fazer alterações, mas você revisou ela. Então revise lá, era a versão 1, agora é a versão 1.1. Não teve nenhuma alteração. Ah, mas amanhã eu vou fazer uma grande alteração na empresa e, e vai mudar tudo. Eu só vou revisar essa política daqui 6 meses ou um ano? Não. Se você tem uma grande alteração dentro da empresa, revisa a política. Já faça uma nova versão. Não tem a necessidade de esperar esse novo período de revisão. Se já teve uma grande mudança, vai lá, faz uma nova versão. Então, o importante é que isso se torne algo cultural dentro da empresa de vocês e que vocês, de tempos em tempos, revisitem. Aprendam com o que vocês registraram, aprendam com tudo que vocês criaram e vão sempre tentando melhorar, tá? Então, vocês façam um monitoramento contínuo para que vocês façam uma melhoria contínua. Vocês começaram com algo simples, feito lá na planilha, e vão melhorando. De tempos em tempos, vocês vão melhorando, pouquinho em pouquinho. Roberto, a minha empresa não vai sofrer mais invasão? Não, não existe isso, tá? Existe o risco de invasão do mesmo jeito. Não existe nada 100% seguro quando se fala de tecnologia, ainda mais hoje com o advento da IA, né? É uma evolução contínua, é meio que uma história do gato correndo atrás do rato, vai continuar, e nesse caso, a gente acaba sendo apto, porque a gente é o elo mais fraco, né? Porque se você pensar que os antivírus, eles se atualizam quando eles descobrem um novo vírus, ou seja, aquilo já aconteceu. O antivírus cria uma vacina para algo que já aconteceu. Então não existe nada 100% seguro, tá? Vocês ainda estarão existirá risco, né? Mas um risco muito menor, porque você mitigou ele. Você correu, você identificou, você correu atrás de coisas que traria mais segurança para a empresa de vocês, tá bom? E para finalizar, vocês não têm, como eu te falei, se vocês pegarem lá desde o primeiro passo até o passo 7, vocês conseguem fazer com o mínimo investimento, tá? Vocês conseguem criar as políticas sozinho, vocês conseguem pesquisar e fazer tudo sozinho. Mas, se vocês não quiserem ter dor de cabeça, se vocês de fato quiserem uma ajuda quanto a criar as políticas, tirar dúvidas com um profissional da área, vocês podem entrar em contato conosco, tá? A nossa empresa, a STRV Safety, já está no mercado aí há mais de 5 anos. Tá? Então, se vocês tiverem a necessidade de ajuda, nós não fazemos aquelas cobranças absurdas que as consultorias fazem, tá? De 20, 30, 40 mil. Se você não tem essa necessidade, nós estamos falando aqui de algo que você consiga fazer sozinho, tá? Então, se você não quer criar tudo sozinho, se você quer ter alguém que tire suas dúvidas, que ajude vocês de alguma forma, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o nosso link na descrição. Nós temos os pacotes de políticas já prontas, editáveis, para que vocês apenas edite elas, para deixar elas com a cara da empresa de vocês, com os processos da empresa de vocês. Nesse pacote nosso, nós temos 2 horas de consultoria comigo. Então, além de enviar as políticas para vocês, nós marcamos uma reunião para que eu explique política por política para vocês e tire essas dúvidas de vocês. E a gente tem aí, por um preço de 990, nossos contatos estarão na descrição do vídeo. Acesse nosso site, também está na descrição. Também pode mandar nos comentários qualquer dúvida. E a gente vai fazer o possível para ajudar vocês. Até a próxima.